Bora para o Bora lá! podcast histórico. Deixa eu contar. A Mônica é a principal razão para esse podcast existir. A gente se conheceu, e aí tu me corrige, Mônica, se eu estiver errada, pelo Instagram. A gente começou a conversar nas entrelinhas, pelo direct. E aí rolou uma conexão tão grande que nós, vamos bater um papo, parar de conversar por aqui, vamos bater um papo virtual para conversar. E aí a gente marcou um dia de manhã. Ela não mora no Brasil, ela mora em Londres. E aí, até ajustar os horários, a gente marcou um café. E aí, no final, disse: Mônica, foi tão legal o nosso bate-papo que isso deveria ser gravado, porque serviria de inspiração para muita gente. Ela, bora, eu topo. E da saída daquele café, eu gravei aquele story dizendo: eu acho que eu vou fazer um negócio. Quem gostaria de participar? E aí, virou história. Estamos hoje no Spotify e no YouTube, e como a Mônica foi meu projeto piloto, eu achei que era necessário, mais do que necessário, ela vir para este universo, devido à gratidão que eu tenho por ti, Mônica, de verdade. Obrigada por ter aceitado ficar mais um tempo comigo, mais uma vez. Sempre! E olha só, um projeto que hoje tem Caxandra, Janson. Querida, quem sou eu? Quem sou eu? Nesse, Muita nesse coisa mudou Paranauê. na sua vida que eu sei também, desde a nossa última Muita reunião. coisa. Faz Então, 2 anos, né, Dani? 2 anos. 2 anos, dois Tem anos. noção? Tem que começar a celebrar esses marcos, assim. E tu 2 anos sabe de Café que com Sal. eu espero que essa nossa regravação mostre que é possível gravar de novo, de novo, de novo, com as mesmas pessoas, mesmo que sejam as mesmas perguntas, porque de tempos e tempos os arrepios mudam, as inspirações mudam, talvez o que não mude é a nossa história. E aí, por isso, eu nem vi o nosso antigo, eu lembro um pouco da tua história, mas eu disse, eu nem vou ver para não me influenciar, que daí todas as perguntas que eu fizer hoje, a gente vai refrescar a memória em relação a tudo que passou. Primeiro, eu preciso que tu conte para nós quem é Mônica. Sabe que eu tive o mesmo insight, né, de não reassistir, que é para não ficar com aquela coisa, eu vou dizer as mesmas coisas. Porque Isso nós aí. mudamos, nós somos pessoas assim, dinâmicas, não é? É por isso que a gente gosta tanto da ortodontia, porque a ortodontia é uma coisa dinâmica. Então, quem é a Verdade. Mônica? Mônica é uma pessoa assim que é um bocado demasiado para alguns, não é? Eu nunca fui assim aquela gray line, eu nunca fui assim em cima do muro, ou você ama ou você me odeia, não é? Porque eu falo alto demais, eu sou demais, eu não consigo ficar no background muito tempo, mas pronto. Então, a Mônica é uma brasileira que sempre sonhou voar para fora do país, não é? E então, há 17 anos, eu casei com um português, então me mudei primeiro para Portugal, depois, há quase 10 anos, nós mudamos para aqui, para a Inglaterra, que é onde eu moro agora, não é? A Mônica costumava se definir como ortodontista, e depois passei a me definir como mãe, e hoje eu já não me defino nessas palavras, que nós somos muito mais do que essas definições prontas que falam muito nas redes sociais. Então, a Mônica é tudo e nada, depende do dia, depende do momento, entendeu? Mãe de 2 filhos, Mônica, lindos, fazia muito maravilhosos. tempo que eu não conversava assim contigo, eu estava prestando É atenção no teu verdade! sotaque. É uma mistura, Mônica. Às vezes eu disse, sim, ela tem um sotaque já meio, sabe, de americano que tá falando português, e fala uns Uhum. assim. Português de Portugal. E daqui do Brasil, de onde tu é mesmo? Do Nordeste, eu sou Tem... cearense, mas fiz faculdade na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba, que é minha Olha paixão, meu amor. isso, gente. Eu tenho certeza que a maior curiosidade das pessoas, e tu sabe disso, quando o brasileiro escuta assim, um ortodontista que trabalha em Londres. A primeira pergunta que alguém vai fazer é assim, mas como? 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 Só foi porque eu casei e mudei de país. Lá, né? Talvez na Paraíba, provavelmente, entendeu? Porque eu amo aquele lugar. Então, eu casei, então, mudei para Portugal, fiz o meu mestrado em Portugal, não é? Primeiro eu disse que ia fazer um sabático, sabe? Engraçado que o meu professor disse assim: não acredito muito. Eu disse, não, eu vou fazer um sabático, eu nunca parei de trabalhar
nunca parei de estudar, vou fazer um sabático. Dani, com um mês eu tinha esgotado todas as revistas, acabado aquela novidade de sair, de ver as coisas, tudo mais, eu digo, meu Deus! Aí vamos lá fazer o mestrado, né? Que também ajudou para validar o diploma, porque o nosso diploma não é validado diretamente em Portugal. Veja bem que isso foi há 17 anos, as coisas mudaram, se calhar hoje já é também diferente. Mas na altura não era validado. Então, fiz o meu mestrado, conheci pessoas maravilhosas, amigos que eu levo para a minha vida. E eu digo sempre, os perrengues que a gente passa no mestrado, a gente não lembra depois, né? Só lembra das coisas boas. Que É ainda sempre bem. assim. Não é graças a Deus, senão a gente parava de estudar, parava de se atualizar. Aí fiz o mestrado, tive o diploma validado, fiquei trabalhando em Portugal. Alguns anos depois, tive o Leonardo lá, o meu mais velho nasceu em Portugal. Alguns anos depois, meu marido, que era professor na universidade, resolveu mudar de área, ir para a área de finanças, recebeu uma proposta irrecusável aqui na Inglaterra. E sabe como é que é dentista, né? Vamos arrumar a malinha, que a gente bota assim os alicates, né? Todo mundo vai para os alicates e vamos mudar de país. Mudei de país. Na altura, o Brexit ainda não era uma realidade. Quer dizer, já tinha acontecido o Brexit, mas ainda não estava em andamento toda a burocracia que é agora. Então, basicamente, eu tive que fazer um teste de inglês de proficiência, porque faz sentido, e trouxe a mesma coisa que eu tive que levar do Brasil para Portugal, que é aquela carta do CRO dizendo que você não tem nenhum problema, sabe, uma de boa conduta, os seus documentos pessoais. E eu trouxe isso no caso da OMD, que é a Ordem dos Médicos Dentistas em Portugal, e foi uma coisa muito direta. De entrada na terça, na sexta-feira eu recebi o link para o pagamento, né? Claro, porque sem o pagamento, lugar É o nenhum do mundo. CRO daí. Eu É lembro o que a gente CRO daqui, conversou que é o sobre GDC, o isso, General Dental Council. É. que Aí você é anual, né? é Também. anual. Nesse momento até está mais barato. Na altura, quando eu entrei aqui, era quase 1.000 libras, era 990 e pouco. Agora eles deram uma baixada, acho que o último que eu paguei foi 674. Ou seja, deu uma baixada, tá ótimo, gata. Pois é. A gente paga por ano. Aqui não existe muito essa coisa de dividir que a gente tem Meu no Deus, a Brasil. gente fica Ninguém divide o convertendo. cartão de crédito, ninguém divide boleto. A gente divide, a gente paga. Eu Aí fico pronto, e aqui também convertendo você na tem que minha ter cabeça a esse valor. indemnity, né? A indemnity é a coisa que a gente não tem muito no Brasil, esse hábito que a gente deveria ter, que é o seguro, né? O seguro de responsabilidade civil, que é muito importante. Aqui é obrigatório. E com base de 1 milhão de libras. Então, você paga isso por ano também. Então, E tem também que eu lembrei agora, me deu um déjà vuzão da nossa primeira conversa. Tu tinha que fazer cursos de atualização que contavam, não era? sim, a gente aqui tem que fazer, tem um ciclo, não é? De 5 anos, e a cada 5 anos você tem que completar 100 horas de CPD, que é Continuous Professional Development, ou seja, é um desenvolvimento profissional contínuo. E dessas 100 horas, a cada 2 anos tem 10 horas meio que específicas aquelas coisas básicas, sabe? Ressuscitação, raio-x, essas coisas mais básicas. E então você faz todo ano para você renovar, não é renovado automaticamente. Você pode, inclusive, perder se você não renovar. Você entra lá, você vai responder umas perguntas, você vai colocar que você ainda tem indemnity, perguntas normais, e vai a fazer o login de todas as horas que você teve naquele ano de cursos. Que podem ser também, por exemplo, a minha área como é ortodontia, e nos últimos anos eu me virei mais para alinhadores, são esses cursos também, sabe? Tu Então, consegue todo curso que incluir. você vai fazer na Europa, você tem meio. Quantas horas equivale, sabe? Quantas horas vale? É 8, é 7? São 12 horas ou vale 1 hora, por exemplo. Que Mas é louco. interessante, acho que é bom, porque meio que força, porque a gente sabe que alguns colegas meio que ficam parados no tempo e no espaço. Eu acho que isso é bom, sabe? Para nunca parar, para sempre continuar o O Braba é ser nível, obrigado o para isso, volume de né? Isso deveria informação. ser natural da gente, mas aí pelo menos tem uma certa obrigatoriedade de manter a base Obrigatoriedade. bem Exato, estabelecida para tu ser. exato. E, Mônica, a ortodontia. Tu chegou a exercer a orto aqui no Brasil? Sim, eu fazia orto, eu era orto, né? E aí você imagina que é você ser uma orto, você ser paga para isso, porque eu saí da faculdade, Dani, direto para ortodontia, né? Eu digo sempre que eu não fiz odontologia, eu fiz ortodontia. Entrei na faculdade com a cara e com a coragem, decidindo ser ortodontista. Fui falar com o meu professor, que é meu mestre, né? Professor Vanderlei Amorim, minha paixão. Até fui agora ao Brasil e fui vê-lo. Ele é o meu vovô Dandelei dos meus meninos, não é? E disse com a cara e com a coragem, eu quero ser sua monitora. Gente, ele super rígido, mas pronto.
terminei sendo monitora dele e digo hoje mais, digo que sou a filha adotiva. Eu digo até que sou neta do Centrinho, né? Porque ele é Oh, uma pioneira. Ele é da turma do Capelosa de olha mestrado, só. do Centrinho. E então eu sou a neta do Centrinho, eu digo, né? Oh, Então, eu era ortodontista, imagina, você sai desse mundo, né? Sou ortodontista, sou eu quem controla a minha vida, meus pacientes, e você cai de novo no mestrado, onde você tem que dar satisfação de cada minuto para um professor. É um impacto, porque você já tem ali, eu já tinha 31 anos quando eu entrei no mestrado, você já não é mais aquela miúda que saiu da faculdade, aham. inocente e tudo mais, mas foi ótimo, foi maravilhoso, foi aprendizado. E quando vim para cá, e então fiz sempre ortodontia em Portugal, nunca fiz odontologia geral, não é? E quando cheguei para cá também, só para fazer ortodontia. E por Eu que sou uma odonto, Mônica? Não lembro. Por que Na odonto? verdade, eu fiz medicina, né? Aí lembra, na minha época, veja bem, galera, eu sou uma pessoa velha, 48 anos, muito bem vividos, eu digo sempre, muito bem vividos. Eu celebro todos os anos e não vejo a hora de completar 50 e ser fabuloso. É aquela coisa. Mas então, eu sou velha. Na minha época era assim: a gente fazia medicina, né? E todo mundo dizia, o dentista é um médico frustrado. Lamento informar que nem todo dentista é um médico frustrado. Eu Toma, sou isso muito bem aí. resolvida na minha profissão. Eu amo a minha profissão. Eu não deixaria de ser ortodontista por nenhuma outra profissão do mundo. Eu vou adicionando coisas ao meu arsenal, é diferente, Que mas não legal. trocaria. Isso Então, eu aí. queria fazer medicina, entrei em dentária, comecei meio assim, odontologia meio assim. No primeiro semestre tinha dúvidas cruéis, a minha solar, não é? Mas entrei, me apaixonei, virou paixão. E aí, olha aqui. Ano que vem eu faço 25 anos de formada. Olha Parece só, eu fiz 22, é pertinho eu e tu. É pertinho, eu é, fiz tá vendo que tu é mais 22. jovem, né, querida? 20. Ai, essa cara de bebê. Mônica, mas teve alguma coisa que te levou para odonto? Para tu colocar lá no vestibular Então, que na tu altura, queria? a gente meio que colocava medicina como primeira opção. Eu ainda sou da época de vestibular, né? Hoje é tudo Enem. Eu nem sei mais dizer como é que é o sistema no Ah, eu vou Brasil. ter que Eu vou descobrir fazer tudo isso, que melhor. daqui a pouco a Betina vai Ah, entrar nesse mundo, não mulher. é. Ai, A que Beatriz tem preguiça. sobrinhas. Eu tenho que fazer uma parte aqui, que cada momento que ela, aquela coisinha, o cordãozinho, aí eu assisto, Dani, e choro, como mãe. Como tia, Ah, querida, me sinto pu. a tia da Betina. Ai, tão fofa, tão linda. Aí me sinto, já Ai, choro. Eu digo amiga, assim, foi tão emocional, emocionante. é, e a história que envolve ela estar nessa É escola, assim, isso. vem na cabeça o tempo inteiro, e aí ela conquistando essas coisas. Ela desfilou agora no 7 de setembro, a gente Ai, chora. piada. Ah, é muito Gente, legal. E ver que muito ela tá lindo. feliz lá, que ela idealizou isso, não é nosso, né, dela, ela idealizou e ela tá Isso é feliz. que é o mais importante, né? A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. E essa é a Isso. prova. Então, É. na minha época, que era vestibular ainda, a gente escolhia, né? A primeira opção, que era medicina. Aí a segunda opção era odontologia. E a terceira opção, eu já nem me lembro o que é que eu coloquei. Eu acho que a gente era obrigada a colocar a terceira opção. Eu devo ter colocado alguma coisa que certamente eu não iria fazer. E eu me lembro, a primeira prova, eu queria tanto fazer medicina, que eu foi fazer medicina, não é? Quando chegou no dia do vestibular de medicina, que era de odontologia, que era outra faculdade, não é? Que eu tinha colocado só odontologia, que era na estadual, que foi onde eu entrei, não é? Gente, eu literalmente entrei, me sentei, fiz a prova e entreguei rapidamente. Nem revisei nem nada, porque eu digo, não quero passar. Mesmo assim, querida, eu fiquei na lista de espera. Eu digo, meu Deus do céu, a Mas odontologia me tem chama, alguma força de vida te chama. guiando. Mas normalmente é assim, né? Quando tu tá mais É calma fazendo a prova emocional, pega muito a prova. isso. É isso, E gente, pegando a sabe? Betina, a história da Betina, ela tentou entrar no militar quando ela estava no sexto ano. Duas vezes, 2 anos seguidos. E ela bateu na Oh, trave as duas vezes, e as duas vezes foi por pega-ratão. Esse e nervosismo dá de uma não. dor, né? É, e então agora ela foi mais calejadinha, assim, sabe? E E mais é madura também, né? isso, mas essa tranquilidade para fazer uma prova como faz diferença. E aí na Faz. Odonto, tu entrou, mas assim, Entrei, segunda passou por um opção. semestre meio assim, não tinha muita certeza, não tinha E por muita que convicção. orto? Não, então, eu acho que eu vi na Horto ali tudo que eu imaginava para minha vida, sabe? Tudo que eu queria para minha vida, porque eu gosto do sorriso, sabe? Eu não queria estar sentada no mocho fazendo uma restauração. E aquilo dali foi me cativando.
Que Você legal. entra, porque você entra, eu fico pensando, a gente entra muito jovem, né? A gente entra com 17 anos na faculdade. A gente tem aquela visão assim, muito. É muita disciplina, é muita possibilidade, é endo. Na minha época, implantologia não era uma opção, ninguém, a gente não aprendia isso na faculdade, não era, Não, na minha época não tinha. E não. então era muita opção. Então você começa a pensar assim, a ver os professores, a ver o que cada um vai fazer. Não tem internet, não é essa facilidade que tem hoje, as pessoas não compartilhavam, a gente vai falando, né, lendo boca a boca. Passou, quando terminou o primeiro ano, eu comecei a procurar o que é que eu queria fazer. O que é que eu iria ser especialista em, porque meu foco era não ser uma dentista geral, mas e então veio a ortodontia. Mas é assim, com esse meu jeito, eu sempre gostei muito de atender criança. Então eu tinha um tripé que era a pediatria, odontopediatria, a ortodontia e a odontologia social. Na minha época tinha, sabe? E Sim, então eu gostava muito dos três. Eu queria trabalhar com os três, mas não era possível, a gente tem meio que escolher, não é? E eu me lembro que eu era puxada muito, porque eu era aquela pessoa paciente. Eu ia para a odontopediatria e, tipo, eu batia palma com a criança, eu brincava. A criança vomitava fazendo na minha época não tinha scan, moldagem. né? A gente fazia moldagem. E eu tava ali tranquila, Que conversando com o pai, boa! estava numa boa, sabe? Então, mas aí, dos três, a ortodontia era a minha paixão. Então, eu virei monitora. E na minha época, monitora a gente fazia os aparelhos. Eu tinha no meu quarto, eu tinha uma mesa cheia de acrílico, aquela vida, entendeu? A gente fazia o Holey, tudo isso ali na mão. Tinha um laboratório na faculdade. Quando eu terminava a tarde de Tu ia pra monitoria, né? lá. Fazer monitor, eu ia para o laboratório e ainda ia para o setor de radiologia, porque a ortodontia sem radiologia é meio assim, fica meio capenga, né? Você tem que aprender mesmo aquilo. Então, era muito intenso, mas eu amava aquilo, sabe? E mais, como eu disse que queria ser monitora dele, o meu professor não alisava. Eu digo que eu sou filha, mas assim, foi uma filha que foi pena, eu sofri. Tipo, ele corrigia a minha prova, todo mundo estudava, a gente tinha um livrinho pequeno, assim, cinza, porque tá em Portugal e eu não consegui trazer para hoje, que era o nosso livro texto, né? Esse era o livro que o professor meio que corrigia, entendia as provas, não é? Para todo mundo. E depois era o do Veline, não sei se você lembra do Aham, Veline. básico. Aham, Então, base mas pura. eu tinha que estudar pelo Cinza, pelo Veline e por todos os outros e pelos artigos que ele imprimia e xerocava, querido, da época do Xerox, velha, entendeu? Então, e ele corrigia a minha prova baseado naquilo. Ou seja, eu era muito assim, mas eu acho que toda essa exigência me transformou numa profissional melhor. Eu agradeço imensamente a ele, entendeu? Nós Por não mais tínhamos os recursos professores assim, Mônica, financeiros. que nivelam os Sim, alunos também para um nível mais alto. Nossa, eu tô cada vez alto. mais escura aqui, Mônica, mas tô aqui, parece um falar. Eu tô, para explicar, eu tô com um computador novo e eu não me acertei com a câmera ainda, então hoje eu vou ficar meio fantasminha, só a carinha assim, ó. A pessoa é linda, é assim. A pessoa linda é assim, querida. Ah, não precisa de Mas, nada distraído. mas tu falou na cordinha da Betina. Sim. A cordinha da Betina é essa que é o Alamar na Colégio Militar. Alamar, eu me esqueci do É nome. Alamar o nome. É para aqueles alunos que conseguiram uma média tal, de tal jeito. E eu gosto muito dessa escola porque eles estimulam quem consegue e quem pode dar um pouquinho mais. Aí eu não quero falar besteira, mas na escola que a Betina estava, em determinadas situações eu achava que as coisas eram niveladas por baixo. Então, assim, o aluno que vai mal, o aluno que tem dificuldade, ele sempre tem um plus. Ah, tu vem Hum, aqui, tem reforço, aqui tem não sei o quê, tu vem aqui, é sempre atenção. Quem vai bem, não precisa se preocupar com ele. Então, o que eu vejo num professor como o teu é ver uma facilidade num aluno e estimular, aprimorar aquela exato. facilidade. Então, Ia talvez os preparar para teus a vida, colegas né? não, isso, talvez os teus colegas não tivessem essa facilidade ou essa vontade para a ortodontia. A Mônica tem, então eu vou investir na Mônica. Ah, isso entra Ele dentro da dizia, sabe? meritocracia que eu gosto muito. Ele dizia, quando eu terminei, que eu fui para continuar os estudos em ortodontia, ele fazia sempre. O não você já tem. Tem que ir, tem que estudar. Entendeu? É isso aí. Eu preparava os casos quando eu comecei em ortodontia com as minhas pastinhas. Lembra das pastinhas? Hoje em dia todo mundo Ah, tem, né?
Ó, no simples, não é? Mas agora, não, querida. Na época era pastinhas, a gente tinha fotos impressas, tudo impresso. Eu preparava o plano e ia. O meu consultório era no final da rua, dele era no começo, no outro lado da rua. Ia lá mostrar os planos para ter dúvida, para tirar as dúvidas, não é? Claro. Aquilo tudo era muito exigido por uma razão, né? Uhum. Para me tornar uma profissional melhor. Então eu digo sempre, é a vida. Na vida não é como na antiga escola da Betina. A vida é como a Hum, atual escola, não não. é? É. Mas sempre a E sorte aí tu favorece ter quem um está preparado. mentor que nem ele, que te pega pela mão, o cara mais experiente que tu e te guiar, mesmo com essa rigidez, eu acho que faz diferença total na tua formação. Tu é a Mônica Total. que é com certeza pela base Hum, que ele te deu com também. certeza. É, Eu sou apaixonada por ele. Ele é meu é, professor, meu mestre eterno, muito eterno. legal. E a ortodontia foi ganhando um poder em ti que é isso que tu faz. Tu já sentiu a emoção da ortodontia em ti? Já colocou o aparelho, Mônica? Não, na verdade, eu nunca usei aparelho, porque na minha época, aparelho era pra gente rica, né? Era Aham. caríssimo, O caríssimo. salário E na mínimo verdade aqui eu do não tinha, eu Brasil sou era aquela pessoa a classe um. manutenção. Eu sou uma pessoa classe um. Claro que agora, melhor, precisa muito mais, porque a gente vai envelhecendo, as arcadas precisam de um ajustezinho. Aí você diz, Mônica, por que que você não coloca alinhadores? Eu tenho os alinhadores, querida. Agora você usa ou você não usa? Você exige dos seus pacientes, você exige, você usa não. Eu sou uma paciente assim, meio Faz o que eu digo, relapso. mas não faz o que eu faço. Mas tu nunca passou pela Isso. experiência, Mas então. estou, Foi mas essa é uma das paixão minhas mesmo na determinações. faculdade. Foi a minha paixão na faculdade. Eu fazia as outras disciplinas assim, e tenho uma relação excelente com meus professores. Eu digo que a Universidade Estadual da Paraíba é, é, é extraordinária. E os meus professores, eu sinto que são minha paixão eterna. Eu tenho um respeito imenso por eles, mas eles sabiam que eu ia ser ortodontista. Entendeu? Então eu Que fazia legal. prótese, fazia fixa. Eu não era má nas outras disciplinas, não, hein? Todo mundo pensa logo. Não, eu era boa, cara. Mas a minha paixão era outra, o meu foco era outro, sabe? Mas, E nunca pensei assim, eu devia ter feito outra coisa. Não. É sempre para frente, é sempre pensando assim, quero mais. Vou e tá continuar. entrando no meu papo dessa semana lá no Instagram do que é ser especialista, né, Mônica? Sim. Como a gente consegue focar. A odontologia é tão Isso, ampla, que como tu vai conseguir saber tudo de tudo sem nichar o teu. sabe? Eu sempre tive muita preguiça, Dani, dessa ideia de, ai, eu sei tudo. Sabe? Eu sou um generalista que sei um bocadinho de tudo. Cara, então você sabe muito pouco de tudo. Porque é impossível a quantidade de informação, entendeu? Mesmo a gente focando na ortodontia. Mesmo na ortodontia, eu não sei tudo. Aliás, quanto Exatamente. mais velha eu fico, quanto mais eu sei, mais eu penso, cara, eu não sei nada, sabe? Então, imagina, o que é que eu sei de aparelhos autoligáveis? Muito pouco, porque eu pouco usei, entendeu? Então, o meu nicho hoje, que é alinhadores. Então, a minha paixão são os alinhadores, o meu nicho é alinhadores. Então, claro que eu já não domino as dobras que inclusive era o meu grande calo na ortodontia, mas eu já não domino as dobras. E aí, quando eu penso também no mundo dos alinhadores, eu penso quantas casas nós temos. E que cada sistema tem as suas peculiaridades. Então, a gente tem que ter assim um bocado de noção que não tem problema você dizer eu não sei tudo. Que Perfeito. bom que você não sabe tudo, porque é muito bom Perfeito. você estar numa mesa e aprender um bocadinho mais. Sabe, sair dali e dizer, hoje eu aprendi isso, que legal. Consigo pensar? É tão bom quando a gente vai para um congresso ou um curso, não é? Amanhã eu tô indo para uma conferência em Milão, e aí como é bom você sentar e sair, tá ali o professor mostrando um caso e você diz, gente, é igual o caso de Ai, Cicrano, que chique que tu é. não é? Eu fico olhando a story, não, porque agora eu vou E para Portugal, agora eu vou para Milão, porque eu estou em Londres. E, aqui, gente, que Portugal é aqui do lado. Portugal é aqui do lado. São 2 horas e meia, 2 horas e 15 de avião. isso, pelo amor de Deus. Tá, e aí, Tô como esperando é tu você vir hablas pra cá, eu espanhol quero você. também ou só no inglês? Não, eu trabalho para uma empresa agora, Pois é. né, de espanhola, de mentoria de alinhadores. E então é por isso que eu vou para essa conferência, a conferência é deles, é o SAS em Milão, que e então é, com eles eu falo em espanhol, mas eu tenho hoje à noite às 5 para essa mesma empresa tem um grupo que é em inglês. Então eu dou minha mentoria grupal para o mundo inteiro em inglês.
E também tenho pacientes que são de Portugal, né? Então eu falo em português. Eu digo sempre, eu adoro. Hoje de manhã eu falei em português, inglês e espanhol. Cara, eu adoro, adoro. É isso que é lindo na nossa profissão. Olha que dinamismo. A gente vê. E, ao mesmo tempo, a gente não é aquele profissional que vai ver o paciente numa dor, que o paciente vai estar com raiva, Ai, triste, zangado. sim, essa Talvez leveza da quanto mais ortodontia, veja, né? a ortodontia deixa você ver com mais frequência. Claro, não é hoje em dia, a gente vê a cada 10, 12 semanas, às vezes até mais, não é? Mas você cria uma relação, É. entendeu? Depois você começa a ser dentista, ortodontista do pai, da mãe, dos filhos, em diferentes fases. Eu tenho avós, eu tenho os pais e tenho os filhos, que são os netos também. Aquela mesma família. Como é legal É, isso, gente. Eu acho isso é. fantástico. São Não dá poucas tilt as especialidades que não permitem. dá tilt na hora de falar alguma coisa? Às Ah, e às vezes, vezes eu troco, às vezes eu esqueço uma palavra e falo, e ainda não tem mais problema. falando o ortodontiquês ali, né? Sei lá, vai dar uma É palestra e daqui a isso. pouco vem um E termo em português, em exato, espanhol. porque são termos muito específicos, né? E como eu dou mentoria de alinhadores, então, claro que tem hoje os termos novos, muitos termos que a gente usa na ortodontia hoje, ligado ao mundo dos alinhadores, são muito novos, não é? E às vezes eu até pergunto, como é que diz mesmo isso no Brasil? Ou como diz na Espanha? Tá tudo bem, eu não tenho Claro! problema. E Eu digo, eu não tenho problema em dizer autodidata. que eu não Tu sei. chegou a fazer algum curso de espanhol ou inglês ou foi assim? Eu fiz espanhol e inglês enquanto ainda no Brasil, não é? E quando eu tinha 19 anos, eu vim estudar aqui na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Então, Mas já estava escritinho isso, hein? Pelo amor de tava, Deus. tava, sabe? Tava mesmo. Eu me lembro que quando eu vim para a Inglaterra, o meu pastor, no culto de despedida, ele disse assim: Deus não manda seus filhos a passeio. Mas naquela altura, Dani, era muito surreal. Veja bem, eu tinha perdido meu pai há um ano. A probabilidade de eu mudar de país e ser ortodontista no outro país, na altura ainda estava começando a dentária, a odontologia, é, era muito remota, sabe? Mas Deus, né? Deus sabe tudo, sabe todo o caminho. A gente é que só sabe ali, tá ali focado E os naquele ponto. filhotes falam o Lindos e quê? maravilhosos. O Leonardo tá com 10, Meu quase 11. Deus do céu. Ai, Jesus, tão crescido, tão maravilhoso, inteligente, adora ler, sabe? É um leitor, assim, voraz. E o Oliver tem 8, né? É o meu bebê ainda. Eu digo sempre que hoje eu Eles entendo porque estão que as pessoas têm grandes. 10 filhos, porque vão crescendo e a gente quer aquele cheirinho de bebê, gente. A gente quer, sabe? Já não tem, A né? Já Betina não quer vai mais fazer beijo e abraço na frente da escola. 16, Mônica, 16. Meu Deus, eu tô muito escura. Deixa eu tentar abrir aqui. Mas, meu Deus, vamos ver. Oi, quanto tempo vai durar essa câmera assim? Ó, tem Já uma porta. Vai melhorou, durar melhorou. dois. Agora abriu a luz atrás também. É, mas tu vai ver, daqui a pouco vai fazer assim, ó. Mas daí a voz não importa. E os filhotes falam que língua? Falam inglês, né? A língua deles é inglês, né? A língua mãe. Mas o Leonardo, desde o ano passado, ele se determina. Ele faz 2 anos que ele estuda francês também, então ele fala francês no mesmo nível que eu hoje, que é um nível básico, um básico para intermediário. Eu consigo entender e ler, mas eu não consigo falar tão bem como eu falo espanhol e inglês Meu ainda. Deus, Mônica, que Ele isso? fala, desde o ano passado ele se determinou mesmo a aprender mais o português. E agora já fala, sabe? Fomos ao Brasil, fomos a Portugal, e ele consegue falar. O que é muito engraçado é que às vezes a gente fala em português e ele responde em inglês, Dani, porque para ele já tá começando a dar aquele estilo, sabe? Ele fala, não, mas a senhora falou em inglês. Eu falei, não, filho, eu falei em português. É muito lindo esse momento que criança tem com aquela mente Mas muito tu fácil fala de com aprender. ele em português. Não, a nossa língua em casa é inglês. A nossa língua em casa é Sério? inglês. E o teu É marido é até, português? até que eu, é português, mas eu acho engraçado que até quando a gente tenta falar com ele em português, né? Porque para estimular agora que ele está querendo aprender mais, parece estranho, Dani. Parece que a gente tá falando. É a mesma coisa que eu chegar perto da Betina e começa só a falar inglês, Aham. sabe? Vai ser uma coisa estranha. Mas a gente tem se esforçado. E aí o Oliver vai aprendendo meio que por tabela, né? Já conhece. Aí eu digo ao Rui que esse é um problema. O Rui é o meu marido. Que antes o português era meio que a nossa língua secreta, né? A gente podia falar as coisas na frente deles, preparar as coisas, preparar a viagem, preparar aquela surpresa que a gente faz para criança, que eles não entendiam. Agora não dá mais, porque já Já era. Os meus avós, quando queriam falar e a gente não entender, eles falavam alemão. Gente, dava tá uma vendo? raiva, uma raiva. Não é?
Cara, e português. alemão é difícil, hein? Eu tentei bastante aprender alemão. Alemão não é fácil. Mas Não. daí tu vai encher mais do que uma mão de língua, Mônica, que isso? Meu Deus do céu, Eu já tô tá feliz. ótimo isso aí, já. Já falamos de tempo de formado, já falamos de Sim. evolução de odontologia, e aí a gente conversou um pouco sobre os desafios da profissão. Qual seria o maior desafio da Mônica hoje na ortodontia? Qual é o meu desafio? Eu acho que é a quantidade de conhecimento disponível. Sabe a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje? Como é difícil. Eu faço listinha, Dani, sem mentira. Ó, listinhas com tudo, assim, sabe? Cursos que eu quero fazer, aulas que eu quero assistir, artigos que eu quero ler. E aí eu tenho que ler artigos para mim, artigos que eu vou marcando aqui para disponibilizar para os mentorados. Então, é muita informação e a vontade de aprender, que é gigante, a E não tem tempo possibilidade de para isso. aprendizagem hoje é muito mais fácil do que quando a gente começou, pela Uhum. internet. Olha isso, olha a gente. A gente virou amiga, entendeu? O Coisas que oceano um nos oceano de diferença, distanciando. Uhum. sabe? E aí eu acho que essa quantidade de informação disponível é o grande problema. Ou não, não é? Mas eu acho que é o grande desafio que a gente tem, Aí sabe? conseguir Conseguir e ter. filtrar e Tu acabou de focar me no que é mostrar artigo, tu sabe onde isso. procurar essa fonte de conhecimento, né? Hoje em dia a É, informação tu tem de todo tipo, em todo lugar, de todas as exato. formas. Então, acho que também um desafio é conseguir, dentro desse mar de informação, decidir qual é Exato. a que tu E vai eu acho levar que é em por isso que tem que ter consideração. uma boa base, sabe? Uma boa Isso. base para não ser levada pelas ondas holísticas e, e famosas no Instagram ou que vão dar likes no Instagram, mas que na verdade você Exatamente. sabe que aquilo dali não tem embasamento científico, não vai fazer nada bem. Sabe aquelas Mônica, há mecânicas 2 anos que a gente vê? atrás, quando a gente fez Hã? a nossa reunião, tu estava começando, tu já estava com a tua mentoria, mas tu estava iniciando essa função de mentoria. Como está hoje? Hoje eu acho que é 50% da minha vida. Já Cinquenta só. por cento. 50% é clínico, não é? Desde que a gente conversou, eu passei a ser speaker da Invisalign, passei a ser mentora. Aqui eles têm um programa de mentoria, a própria Invisalign tem um programa de mentoria, e também trabalho de mentoria para essa empresa espanhola, que é o SAS, não é? Então, hoje é 50% da minha vida é mentoria, e aí com tudo que implica, porque as pessoas acham que mentoria é só aqueles minutos que a gente passa ali frente a frente com o mentorado, e você como mentora há muito mais tempo do que eu sabe que não é. É todo esse trabalho por trás, é ler um livro, é ler um Uhum. artigo. É, às vezes está numa conferência, olhar uma coisa e dizer assim, gente, eu vou compartilhar isso, né? Porque isso vai fazer diferença nos próximos casos. E 50% clínico, porque eu acho que, eu digo sempre que eu só vou me aposentar no dia que eu perder o encantamento, sabe? O encantamento que eu Uhum. tenho de chegar e conversar com meus pacientes e saber que por exemplo, semana passada, a mãe chegou e disse assim: Olha, Mônica, ela teve notas tão altas no A-Levels, que é quando as notas que são para a faculdade Tá. acima, assim, extraordinárias que ela pode escolher. Outro que chega e diz assim: Ah, eu passei no meu exame para aprender a dirigir, sabe? Ah, Outro é que foi me muito mostrar o bom. carro que tinha ganho dos pais. Gente, quando eu perder esse brilho, aí eu digo: Tá na hora de eu me aposentar. Eu acho que tá longe ainda, viu? Porque Tá eu ainda me. doido? Com essa experiência, desperdício? Não, pelo amor de Deus. E quem quiser fazer a mentoria da Mônica, como faz? Então, hoje eu tô focada só nessas empresas, né? Ou pela Invisalign ou pelo SAS. Não Porque consegue fazer? eu não tenho mais horário para mentoria individual. Ah, que loucura! Que loucura. Eu quero muito me organizar para, a partir do próximo ano, tentar deixar assim um horário que seja para as minhas mentorias individuais. Mas nesse momento, Dani, ainda não estou conseguindo. As Mas pessoas até olha só. me mandam mensagem, às vezes muito queridas, lá no Instagram. E se eu puder ajudar, eu respondo lá. Se for uma coisa que eu possa responder, eu ajusto, mando umas dicas e tudo mais. Mas mentorar mesmo é complicado. O que é bom, Gente, né? Que nossa bom. senhora, que sensacional! E que legal essa parte clínica, eu acho super importante para quem presta mentoria assim. Que nada melhor do que uma vivência clínica, uma experiência, um mentor nada mais é do que aquele que tem uma experiência um pouco maior do que tu e que Exatamente. pode te guiar, não é que saiba tudo, ele é só um pouquinho mais experiente E naquilo eu que tu. digo, se eu não souber, eu digo, olha, eu não sou a melhor pessoa para lhe responder isso.
sabe? Eu não tenho Perfeito. experiência nesse mini plant, nessa colocação, nesse MARP, nesse SAP, e tá tudo bem. E Claro, vou indicar a pessoa que sabe, e isso você aí, vai lá e fala com ele, isso aí. sabe? E dentro desse universo já veio, eu acho que tu sem querer acabou respondendo, talvez uma das Hum. maiores alegrias que a profissão pode te proporcionar. Acho que esse relacionamento Ah, com eu os acho que é isso, pacientes, eu sabe? acredito que podemos estender isso com os mentorados também. Também. Sabe quando eu recebo casos, por exemplo, pessoas que eu mentorava individualmente, né, que me mandam ainda os resultados no WhatsApp. Ah, Gente, eu fico encantada. Ou pessoas que eu respondi ali no Instagram e que depois me mandam uma DM, sabe? Eu deveria aproveitar tudo isso para postar antes que você me xingue como na rede social. Mas eu sou aquela pessoa, não quero expor a pessoa, sabe? Me sinto assim constrangida. Ou quando um paciente me manda fotos, por exemplo, uma paciente que me mandou fotos, ela estava num evento profissional, né? Ela recebeu as fotos dela depois, e ela disse, e ela mandou desse jeito, ela disse, Mônica, eu só queria compartilhar com você essas fotos. E ela terminou o tratamento já faz mais de um ano. Queria terminar, compartilhar com você essas fotos, porque você é a responsável por esse sorriso. Eu ah, deveria ser, aí ela disse, eu deveria ser a garota propaganda da Invisalign. Eu fiz, eu também acho. Pode ser minha garota. E ah, esses momentos, eu acho que isso é fantástico. Isso a ortodontia proporciona. E que bom, né? Que bom que a gente nossa, vive isso. A nossa vida é nossa, muito melhor por causa disso. é, Quando teve a pandemia, eu sentia falta, Dani. Eu sentia falta desse contato, sabe? De poder abraçar, de é, poder beijar, de poder é, saber das coisas, de conversar, sabe? Encontrar com as pessoas. Eu acho que aquilo escureceu uma parte da nossa vida, porque a gente é muito, a gente recebe muito essa energia dos pacientes, que às vezes eles nem sabem, a gente tá num dia mal, todo mundo tem dia mal, todo mundo tá triste, e às vezes coloca um sorriso, porque faz parte da nossa profissão, é, ninguém paga. é. Eu digo sempre lá no consultório, eu digo, olha, ninguém me paga para eu ser triste. Ninguém me paga para eu contar minhas dores, né? As pessoas pagam para eu Ai, estar que sorrindo, lindo, não é? exatamente. Mas às vezes a gente tá triste, E e faz aí chega parte. uma E eles pessoa que sentem, traz, né? Dependendo do paciente, eles ai, sabem. gente, traz um cartãozinho e eu vou guardando, sabe? Sabe, pequenas coisas que, olha, eu tenho aqui, ó, pertinho de Ah, mim aqui, sabe? Cartões do nada, Mônica, só por quê? Sabe? Flores, ou simplesmente te conta uma vitória, uma coisa importante, quando engravida, gente. Teve até uma trend no Instagram que era assim, né? Ai, comprei minha casa. Eu digo, gente, eu digo, é isso que eu já escutei tudo isso, sabe? E que lindo! E eu saio, Dani, com um sorriso, parece que é, foi assim, a pessoa aqui de casa, sabe? Que aconteceu isso. É é. fantástico, fantástico. Como é o pessoal daí? Porque o brasileiro tem essa coisa do abraço, do carinho, do beijo, desse aconchego e dessa, né, que eu e tu assim, imagina o dia que nós duas nos encontrarmos, né? Gritaria louca. Eu não tô. Olha, Não, Heathrow não tá preparada por isso. Não tá. Não tá, querida. Não tá. eu Mas que fico bom que não tá, imaginando né? como é o relacionamento de uma brasileira com Uhum. alguém daí. Olha, é assim, quando eu cheguei cá na Europa, né? Eu digo sempre que assim, se você. Eu cheguei primeiro na Europa, então me acostumei com o jeito de Portugal e depois vim pra cá. Quando eu cheguei, as pessoas diziam assim: ai, aqui, olha, as pessoas não são assim, de beijo, de abraço, né? Porque no Brasil a gente beija, a gente abraça e tudo mais. Que não são. Eu digo, tá bom. Mas aí eu comecei a trabalhar, e aí o meu jeito é chamar, no Portugal é chamar, abre a boquinha, sabe? Oh, meu querido, minha princesa, eu sempre chamo de minha princesa, meu rei, minha rainha. Desde sempre, é minha vida, é como eu chamo, meu amor, sabe? Meu amor é uma coisa especial. E no começo, os donos de clínica, claro que vai ter sempre aquele paciente, como tem no Brasil também, que a gente Ah, não vai fazer, sim. porque eles não estão para isso, sabe? E que eu aperto a mão, tudo bem. Mas eu comecei com esse meu jeito, comecei a abraçar, comecei a beijar. E teve gente, muito engraçado, quando eu mudei para cá, para Inglaterra, disseram que era pior. Ai, que não ia acontecer. E aqui, Dani, em Portugal, eu ainda tinha muitos pacientes brasileiros, né? Eu tinha pacientes portugueses, ingleses e brasileiros. Eram assim divididos. Eu diria que 70% eram ingleses, eram portugueses, 20% eram brasileiros, 15% e 15% eram ingleses. Quando eu cheguei para cá, e todo mundo disse, ah, os ingleses não gostam disso. Aí eu comecei assim, com o meu jeito, devagarzinho, não é? My queen, my love, my princess. E abraçava e beijava. Claro que tem uns que eu não me abraço no beijo, mas tudo bem. A maioria, pela maioria, continuo abraçando, continuo beijando. Ai, E que é tão coisa. bom, encontro, sabe, fora. E abraço e beijo, e sei da família, sei de tudo. Então eu acho que é você colocar o seu jeitinho, com respeito. Você consegue manter o seu jeito A gente faz sem isso aqui, modificar né? muito. Sem ser Eu acho que a gente tem invasivo. que se ajustar. Você se E ajusta. Mas essa gargalhada que eu dou do mesmo jeito aqui.
Todo mundo sabe que eu tô na clínica. Eu até tenho pacientes que terminam, né? E vão para o colega, que é só o dentista geral, e eles dizem, eu até encontrei com uma semana passada que eu tratei os filhos há uns 3 anos. E ela disse, Mônica, toda vez que eu passo, eu digo logo, a Mônica tá na clínica. Ai, que bom, cara, que eu não sou aquela dentista morta, sabe? Que as pessoas lembram de mim porque eu sou viva, que eu dou gargalhada. Outro paciente, um pai de uma paciente, chegou para mim e ele disse, Mônica, eu vou lhe dizer uma coisa. Você deveria ser prescrita no NHS. O NHS é o SUS aqui, né? Porque você faz bem a minha alma e suas gargalhadas. Eu digo, ai, que legal, que bom que você me disse isso. Nem é Gente, meu mas paciente, é que o coisa pai. maravilhosa ouvir uma coisa Como as dessas. pessoas Nossa, precisam de amor na vida? As pessoas precisam de amor, precisam de sorriso, precisam de bom humor, de otimismo, precisam, às vezes, de um abraço, sabe? Sabe aquele abraço? Sabe aquele dia que não tá correndo bem, que você nota, o paciente tá mais calado, eu fico mais calada, termina. E quando termina, eu faço. Você quer um abraço? Eu poder te dar um abraço. Eu não posso resolver o seu problema, mas talvez isso te deixe melhor. E não. aquilo faz diferença na A vida da pessoa. A relação pessoa da vai entender depois, ortodontia, a relação da muito depois. ortodontia mais próxima com os pacientes E é proporciona só a isso. ortodontia que te proporciona É, isso, sabe? O é. implantologista não tem esse tempo para desenvolver. Talvez um dentista geral, sim, um pediatra, sim, Uhum. sabe? Mas a ortodontia tem isso que chega, fica muito próxima, né? Que a gente vê muito com muita frequência. Em um pouco espaço, em curto espaço de tempo, a gente vê com muita frequência. Então, o sentimento é muito fundamentado, a base é muito forte ali, É. eu acho. Tem alguma Na minha... coisa que te arrepia na profissão? É um arrepio ruim que tu Um olha e faz. arrepio ruim. Um arrepio ruim é as pessoas acharem que o videozinho do CleanCheck é só provar. Vai acontecer, olha, mandou. Primeiro, não escreveu nada na prescrição. Eu digo clean check como quem digo o approval do Spark, como Sim. digo a aorta da Angel. Sabe aquele videozinho do alinhador que as pessoas dizem assim: eu não escrevi nada, por obra e graça do destino eu mando tudo, e por obra e graça do destino o meu CAD designer vai ser fabuloso, maravilhoso, vai entender de ortodontia, vai ser um ortodontista que virou um CAD designer, vai ver minhas fotos, vai ver perfil, vai saber por onipresença o que é que eu falei com quais as preferências e também quais são as limitações, e vai me fazer um plano de tratamento todo previsível e bonito. Aí eu vou lá e aprovo. Ah, isso me dá um arrepio, Ai, sabe? como tem, E né, muita Mônica? coisa. Sabe, Como tem. porque a tecnologia nos trouxe essa maravilha, que é a gente poder colocar, planificar com calma em casa, não ter que estar no consultório, te dar mais tempo com a tua família também, claro, isso é maravilhoso. Mas você tem que dedicar tempo, você tem que estudar, sabe? Não são só aquele credenciamento de um final de semana, ou de alguns dias. É você estudar e você continuar lendo. Quando você estudar, lembrar que a biomecânica, eu digo sempre nas minhas aulas, Dani, que a ortodontia é a mesma, sabe? Só é pensada de uma forma diferente com alinhadores. Então você tem que dedicar, e depois você tem que lembrar que o cara designer não é um ortodontista. Você tem que olhar toda a face. Você tem que planear a previsibilidade daqueles tratamentos, sabe? Às vezes, quando eu vejo assim, aquelas colisões maravilhosas, digo, é um milagre, minha gente, um dente passando por dentro do outro, sabe? E então, isso, eu acho que você tem que ter o seu tempo para fazer isso. Eu digo sempre que separa na tua agenda o teu dia de admin, sabe? E vai fazer isso com calma, Não, planeia. e E assim, Mônica, se que demora. podia ser teu filho, sabe? Como é que você trataria? Você colocaria isso no teu filho? Porque eu faço isso. Eu digo, quando eu vejo, aí faço assim. Tem aqueles casos assim, ai, coloquei mini plano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu faço, gente, eu faria isso no Leonardo? Não. Eu colocaria aparelho hoje no Oliver para resolver isso, né? Porque às vezes, claro, tem criança que eu trato com 6 anos. Veja bem. Mas aí eu digo, não, 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 eu esperaria. Então, se eu não faço no meu filho, eu não faço no filho dos outros, sabe? Porque eu não quero que no futuro alguém faça mal para os meus filhos, sabe? Eu quero que no futuro alguém pense desse jeito. Eu não E vou tem fazer que isso ter pro o Léo. cuidado também para respeitar aquela linha de aprendizado do próprio ortodontista com o tempo, né? Isso, Porque, isso. gente, eu perto de ti tô engatinhando ainda em alinhador. Na ortodontia? Não, nos alinhadores já. Nos Só se for. alinhadores, nos alinhadores. Aí a gente fica pensando assim: imagina o que tem de gente que se aventura só porque o sistema mostra aquela mágica bonitinha e diz, ai, E eu acho que é a vai. mesma coisa. Quando a gente faz ortodontia, lembra quando a gente termina? A gente não pega um classe 3, né? Pelo menos eu não peguei. Eu passei um ano depois da Pouco. especialização. Assim, eu não pegava classe 2, minha filha. Eu mandava para o meu professor.
Com um ano que eu me formei, com um ano que eu terminei a especialização, ele mandou uma mensagem: quero falar com você. Eu fui no consultório dele, ele disse, eu mandava eu tinha cartãozinho dele para mandar, classe 2, eu atendia classe um. Porque eu entendia que aquilo era uma curva de aprendizado. Tá a perceber? Então, não fazia casos complexos. E aí ele disse: agora você já pode. Você quiser planejar e trazer para mim para eu revisar, eu faço com você. Mas você vai pegar. E aí eu comecei. Não eu comecei a pegar caso cirúrgico, Perfeito. mas as pessoas hoje acham que já podem pegar. Então, vamos respeitar essa curva. Devagarzinho, devagarzinho, a gente chega lá. E é tão bom. Meu primeiro caso de alinhador não foi um caso de classe 2. Meus primeiros dois casos, eu até me lembro até hoje. Inclusive, até os acompanho nas revisões de contenção, não é? Foram casos de classe um muito básicos, entendeu? Porque eu queria entender se primeiro se o sistema funcionava, velha, né? Ali escaldada, querendo. Vamos ver se isso realmente acontece. Normal, necessário esse Não é? cuidado, E é. aí vou progredindo. Aí, claro, aí chega um momento que você já consegue pegar a casa, qualquer caso, quando às vezes você diz, não, eu não trato, todos os casos não são tratáveis com alinhadores. Aí eu fico calada, eu digo, com alinhador só não, mas pode tratar com um híbrido, né? Meu penso, eu sou aquela pessoa que eu não faço aqueles comentários, eu não gosto de polêmica em rede social, eu não vou aquela pessoa que vou comentar e esculhambar com um colega, sabe? Porque eu não sei qual é a experiência dele. E eu sei que daqui a 5 anos, se fizerem a mesma pergunta que ele vai dizer, eu trato todos os casos com alinhadores. Aham. Porque a Tem curva de uma curva, crescimento dele. porque existe a curva. Tem que ver onde tu tá nessa curva. E aí, quando tu tá lá em cima da curva, muda tudo, tu tem que estudar tudo de novo e te colocar lá pra baixo Exato! da curva. E assim, é a plataforma que muda, é mais informação. A gente achava que aquilo dali era bom, era a melhor opção, e depois a gente descobre uma opção melhor. E que bom que a gente vai voltar e dizer assim: olha, eu tenho uma opção melhor para você, sabe? Porque nem todo paciente vai se adaptar com um twin block. Pronto, que maravilha, olha, mas hoje eu tenho outras opções. Olha, É. você quer ver as minhas outras opções? São essas. Então tá bem, sabe? A gente não Como é fazia que isso com. tá a função aí? Porque aqui agora o Pricocó Ah, eu clínico, adorei. o Pricocó no Brasil é clínico colocando alinhador, que não é ortodontista. Como é que é isso aí? Benefício geral. Aqui Ah, também é, tem, eu tô mas já falando tem errado. muito mais tempo do que no Brasil, sabe? Acho que essa é a diferença. Já tem há muito mais tempo. Então, existem mesmo cursos que são feitos considerando que o dentista não tem a nossa base da Tá. especialização em ortodontia, não é? E então, vai ensinar literalmente a base da ortodontia para começar a tratar. E então eu acho que aqui eu tenho visto muitos colegas que são dentistas gerais que pelo menos têm se dedicado a fazer esses cursos e aprender biomecânica, tá? Perceber? Mas claro, Dani, como em qualquer lugar do De mundo, vai ter tudo. também A que gente acha acabou de falar que que mesmo podem dentro da tratar. ortodontia a gente não pode pular etapa, imagina se fora dela não vai acontecer a É mesma isso, coisa, né? é isso. É. É. Aí a gente conta com o bom senso das pessoas, mas como eu sempre digo, o Exato. bom senso de um não é o mesmo do outro, então não dá para balizar. Ah, não. Não dá Não. para balizar. E eu digo sempre, a gente tem que esperar que as pessoas olhem para um caso e façam, eu não tenho competência para tratar. E só é dizer, cara, não precisa dizer eu não tenho competência, só diz, olha, esse caso é um caso complexo Perfeito. e o meu colega, fulano, cicrano, um colega até da sua clínica ou vizinho, não é? É, trata melhor do que eu. Cara, você não perde nada, você recebe o Na respeito do verdade, a gente paciente. ganha mais, né? A É isso, humildade é respeito sempre do legal paciente. nesse sentido, né? Sempre, Baixa a sempre, bolinha. É. sabe? Tem Ninguém um sabe tudo. xodó, tem um xodó atual? O meu xodó atual são alinhadores em pacientes em crescimento. Sabe? Acompanhar aquela curva, modelar aquele crescimento, que eu digo sempre, eu não transformo nada, eu modelo, não é? O crescimento de uma criança. Ah, e quando é adolescente que começa ali naquela fase que eles estão Eu mudando a amo carinha, sabe? Você tira a adolescente, fotinha, aí eu depois com um ano e amo. meio, a foto tá totalmente diferente, aí você manda para o pai. Porque pai e mãe, né? Eu mando, porque eu entendo, porque eu quero guardar também. Aí eu penso, oh, meu Deus, olha isso. A criança faz, ai, era horrorosa, quando é adolescente, né? Vai, ai, meu Deus, vou, não mostra a ninguém. Ai, e ver as modificações, ver como você consegue transformar também como é que eu digo, o self-confidence, sabe? Autoestima. A autoestima do aquele Olha adolescente, aí, como a seria em sua carreira, espanhol? Autoestima será? e eu creio que é esse, autoestima. Eu acho que é a mesma coisa. Olha, me pegou, não sei. Tem Vou perguntar, francês. Agora eu vou vou pegar a perguntar. poliglota que tem aí Não dentro. sei também. Ai, pelo amor de Deus. Que é isso? A Mônica foi. Não,
Olha que a gente está Mas, conversando já há quase 1 hora e foi a primeira confundida que deu aí de bola. A olha, tá primeira só, tá bem. bem, tá Acontece, bem. querido. Ninguém sabe tudo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu Aí eu adorei. digo, sabe, aquele adolescente que chega na sua cadeira, que mal sorri, sabe? Ou que os pais já nos contaram, porque às vezes acontece, mandam um e-mail para me contar, para não expor a É, criança ou adolescente que sofre bullying na escola. Que coisa triste, né? Na época da gente, a gente era chamado de quatro olhos, bujão, que seja. E a gente vivia. Hoje em dia, essa pressão dos colegas é muito forte. Tem mais a rede social, que alguns pais isso deixam que as eu ia crianças falar, essa pressão estética muito eles sofrem jovens, assim num 6, nível. 7 anos já terem telefone, Instagram, então é perigoso, não é? E então, quando a gente vê isso, e depois chega o final do ano, e chega aquela criança, aquele adolescente, assim, que se for menina, quando eu vejo, já deu uma maquiada, já ajeitou o cabelo, já chega com um brinquinho, sabe? E aí os pais chegam com as fotos. Aqui a gente tira as fotos na escola de final de ano, sabe? Tiram as fotos da Eu vejo turma dos teus turma pequenos da com os primavera. Eu não sei se cartazinhos. você é a coisa mais Ah, linda. E na escola eles tiram individuais, mais ou menos ali no final do ano, em novembro, e para a gente ter para o Natal. E quando é mais ou menos a primavera, eles tiram da turma inteira. ai, E então, muito quando os legal. pais chegam, olha, 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 olha ele sorrindo, que nunca tinha sorrido. Gente, isso é maravilhoso. Isso é o meu atual xodó, sabe? Esses É pacientes de muito. crescimento E paciente em crescimento. E como isso dentro da Invisalign principalmente está forte, né? Porque muito forte. A eu gente tem assisti muitas opções. pouco, porque eu estava atendendo entre um paciente e outro, eu assisti o fórum que teve Sim, agora nos sim, últimos sim. 2 dias. Não, que é aquela, eu não sei o nome dela, agora é só porque eu quero Sandra falar, Thay? que A entrou Sandra de Thay? polvo e dançou de monte, tu Ah, eu viu? não sei. Não, eu vou. Peraí, que eu vou ter que me dar o trabalho de procurar o nome dela, porque eu não posso Ah, falar ela entrou de merda. polvo, adorei, hein, Não, gente? ela entrou de Adorei. polvo. É a coisa mais querida que existe nesse mundo. Parei que eu conversei hoje com um colega sobre isso e ele filmou para mim. Olha aqui, ele lembrou dancinha, né? Ele lembrou de mim. Carol, Carol Wednesday. Wednesday. Peraí, essa aqui, ó. Deixa eu tentar te mostrar. Isso, mas Ai, tá ruim de vou ver. Eu te procurar. mando, mas aqui isso aqui é ela Vai dar. dançando. Ela tá É. toda vestida Manda de depois. polvo. Eu mando para ti. Adoro, Mas muito legal ver adoro. essa parte, como tá agora que está tendo bastante envolvimento, como está sendo produzido bastante embasamento científico também, que é o que a gente precisa, né? E eu acho que, como tu está É, eu sei bastante que teve envolvida com muitos a empresa, deve questionamentos, ser uma principalmente coisa quando... que eles estão em busca bastante. É, e eu digo sempre, tá tudo bem, sabe? Quando as pessoas criticam e tudo mais, eu digo, eu percebo. Porque eu também fui muito refratária a começar e a acreditar. Não é? Principalmente que eu acho que quando teve o lançamento do IPE, que é o expansor palatino, não é? Aquela coisa, Uhum. o Irax, mas, cara, você tem que entender que o Irax não é para todo mundo, sabe? Tenho histórias que eu escuto que por que que não pode ser, por que que não foi, por que que não deu certo. E hoje a gente tem uma série de restrições, né? Crianças com autismo, com outros problemas que não vão se adaptar e que se adaptam lindamente ao Palatal Expander, e que a gente pode mostrar que houve a expansão, que bom, né? Ai, mas não tem informação. Eu disse isso numa aula em Barcelona agora. Gente, quantos anos faz que o Iraque saiu? Vamos lá voltar lá para o RAS, vamos lá voltar, sabe? Quantos anos faz que a gente tem o Palatal Expander? Então, claro que não vai ter a mesma literatura, mas vamos dar tempo. Hoje, claro, eu tenho outra coisa. O nível de informação, o volume de informação, como a gente estava falando antes, É. né, Dani? É tão exponencial que vai ser muito mais rápido do que toda a produção feita. E que seja provado. Ah, mas não é para todo mundo. Concordo, mas também o Iraque não é para todo mundo. E tá tudo É bem. mais uma ferramenta. Uma coisa que É, eu, por exemplo, né, as pessoas me auto-intitulam quase como dinossauro, né? A Danisauro, a arroba. raiz. O que, apesar de eu lidar com o marketing, eu acho que bastante gente implica é com a forma como falam de um aparelho que é tão querido pelos ortodontistas, assim, para fazer propaganda em prol de outro. É. Mas isso, que nem a minha TM fala comigo no consultório, é mercado. É o marketing deles e a gente. É que nessa história da É uma briga de empresa, né? liberar para clínico trabalhar. Então, assim, não é a nossa. Eu não me vejo
nessa briga. Não é minha briga. Não sou eu que tenho que Não dizer é se minha está briga certo ou também, sabe, errado. Dani? Exatamente. O que eu quero Isso é uma é atender empresa. bem o paciente. Então, se é mais uma Exato. ferramenta, é mais uma alternativa, ótimo. E eu vou mais Ótimo. Tem longe, suas sabe? indicações. É aquela coisa, é uma empresa, e uma empresa vive de lucro, querido. E tem mais uma coisa. Se eu vejo ortodontistas que não têm capacidade fazendo outras coisas, né? A gente vê isso em ortodontia também, não é É só geral, em é em clínica, qualquer área isso, né? não é em Então, qualquer é área. Então aquela eu não entro história do nessa bom briga senso também, que a não. gente falou. Não adianta, tem Isso. briga que não vale a pena entrar. Eu não vou incutir bom senso nas pessoas, sabe? Tem gente que Isso. envelhece e não amadurece. Então É, pronto, tá tudo tem que ter a cabeça aberta para as coisas e esperar. isso. Isso É. aí. Falando nessas coisas de rede social, como é a Mônica na rede social? A Mônica, há 2 anos, quando a gente falou, a Mônica ainda era mais dinossauro. Gente do céu, eu tava engateando, assim, mas eu continuo muito ruim, sabe? Eu tenho que fazer uma mentoria de Instagram da Dani Sal, mas sabe o que eu não faço? Eu vou te confessar, vou confessar em público. Por que eu não faço a mentoria do Instagram? Porque eu tenho medo, cara, que tu vai me passar coisa para fazer, eu não vou fazer, porque aí eu ainda vou apelar, vou jogar a carta da amizade. Eu digo, ô Dani, não briga comigo, cara. A gente é amiga, bicho. Não pode brigar comigo. Vai ser desse jeito. Amor. Porque eu sou aquela pessoa que eu poderia tá postando mais. Eu tenho uma amiga, né, que é a Alê, que ela é maravilhosa, linda, não é? E ela tem essa virada para a rede social. Ela é muito boa quando ela começa a falar e ela posta as coisas. E eu esqueço, Dani. Eu passo o dia todo no consultório, eu vejo milhões de coisas. Aí termina o dia. Segunda foi assim. Eu vi um caso de um paciente que eu prescrevi elásticos de classe 2, não é? No meu plano era até o final do final, 45 a linha 2. Ele chegou, estava na linha do 25, eu digo, já não precisa mais, que ele usou tão bem, Que adolescente, né? sensacional. Já tá em classe 1, eu digo, olha, só vai usar agora para dormir, todo feliz. Quando foi ontem, isso foi segunda, quando foi ontem, foi que eu tava assim, digo, meu Deus, eu podia ter tirado uma foto dela. Ou seja, essa é Mônica no Instagram, entendeu? Nas redes sociais. Que rede social, pra mim, se resume a Instagram. Nem TikTok, querida, nem pensar. Porque Mas para toda que tu vez que eu usa o entro Instagram gravar, atualmente? Profissionalmente eu não, tenho o meu Instagram profissional, não é? tá? Então, tá lá e eu posto. Eu acho até que eu posto. Muito mais Tá. do que eu postava no início. Mas eu sempre. Eu tenho uma. Eu acho que é uma autocrítica muito grande, sabe? Eu vou postar isso. Isso vai fazer a diferença na vida de alguém? Eu vou postar isso. Isso tá bom. Esse caso tá bom. Sabe, a gente é muito picuinha com cada detalhe. Ó, Ou vou te senão eu digo assim, pegar. Vou cara, começar aqui, ó. isso é tão irrelevante. Foi apenas eu fiz isso. Isso para mim é o meu pão, o meu arroz com Não é feijão, sabe? irrelevante, né? Eu sei. E eu tenho que começar, sabe, a divulgar mais o que eu faço e também mostrar e também compartilhar conhecimento. Às vezes a dica que você não vai servir para 90 pessoas, mas você ajudou uma pessoa, que bom, né? Ajudou, fez Mas diferença não na vida só a daquela parte pessoa. profissional, sabe, Mônica? Eu tenho um Eu jeitinho acho que eu separo especial de muito, ser. sabe, Dani? Eu tenho o meu É, mas Instagram pessoal e tenho o meu Instagram profissional, e eu acho que eu separo. Eu tenho muito aquilo. E às vezes eu queria dizer assim, ai, tô tomando um café, sabe? Ou fazendo admin day, tô tomando um como é que é o café. pessoal aos ingleses para isso? Porque hoje tu lida não com Acho brasileiro, que é tu lida muito. com Eu acho que europeu. que tem de tudo, sabe? Tem pessoas como eu que estão ali no meio termo, tem pessoas que ainda não adentraram, tem os Instagrams da clínica, mas são muito rudimentares, e tem Tá? pessoas que são maravilhosas, né? Extraordinárias, que têm aquela facilidade, e que eu digo sempre que essa geração, Dani, a geração dos meus filhos, eles vão abrir um story, sabe? E vão falar como eu falo contigo, sabe? Porque eles estão acostumados, é mais fácil para eles. E toda vez que eu tento fazer um vídeo, eu acho que é tão falso, sabe? Não sou tão engessado, é aquela coisa tão engessada. Eu digo, cara, eu sou tão mais legal ao vivo. Vem pra cá me conhecer. Amor. Mas é costume, né? Assim como no alinhador existe uma curva de aprendizado para rede social também tem. Amém. E tu é Tô uma levando daquelas. puxão de orelha ao vivo e agora. Vou fazer a mentoria da Dani do Instagram e depois levarei na orelha todos os dias porque não fiz a tarefa de casa. Mulher, mas é que é tão legal conversar contigo a maneira que tu enxerga as coisas, a maneira como tu trabalha.
E seria muito bom ver esse dia a dia. Eu, como amiga, assim, Oh, meu Deus do céu! eu acharia o Você é minha máximo. amiga, por isso você me olha com amor. Ai, pois é, mas é tão bom os amigos que a gente descobre. Mulher, eu só consegui te descobrir, talvez porque eu mostrei um pouquinho do meu jeito. Não foi por causa do meu caso Verdade, tratado, é não, verdade. Não foi. não foi, Foi a foi por Dani que me outros atraiu, motivos. não Foi a por, Orto, Dani. é a pessoa por trás, e tu é uma pessoa de É verdade isso. encantadora. E faz sentido para o meu bom senso, faz muito sentido para minha Eu me vida, esforçarei, galera, eu a me esforçarei. Mônica. Então, mas tu consome Instagram? Tu curte consumir? Eu consumo, e assim, eu sou muito eclética, sabe? Consumo tanto de lifestyle como consumo de ortodontia, para o profissional, claro. Claro. Eu direciono o algoritmo para ser profissional apenas, não é? Uhum. Então, porque tem muito que aprender na vida, não é? E tem É. colegas que são extraordinários, a gente tem colegas espanhóis, ingleses, os brasileiros que dão aula, dão show, dão na vida de ortodontia, não é? E eu gosto muito de consumir das coisas mais aleatórias às coisas mais importantes, e depois não reproduzo isso na minha vida. Saindo da rede social, Mônica, indo para a leitura, tu disse que teu filhote lê de monte. Ah, ele é um A leitor Mônica voraz. lê? A Mônica é uma leitora voraz. A Mônica queria ler tudo e mais um pouco. Ontem eu tive a curiosidade de fazer uma lista, porque você não está vendo aqui, eu tenho uma prateleira aqui só com os livros que eu comprei nos últimos tempos para ler. E então eu disse, eu vou fazer. E aí, como eu fui ao Brasil e a Portugal, eu comprei muitos livros em português e tudo mais, fora os livros em inglês e fora os livros que eu vou acumulando, que sai um livro, aí você quer ler e tudo mais. Aí eu fiz a lista, Dani, para saber quantos livros eu tinha para não comprar mais. Aí foi só para isso. Chuta quantos livros eu tenho para comprados para ler. Para ler que tu não leu Para ainda? ler. Para ler. Uns 20? 62. Porque o 63º eu estou lendo. Eu sei. É uma loucura. Pode me xingar. Eu Mas é prometi que a mim mesmo dizem que que eu o não comprarei livro leitor tem dois vícios, um da leitura e o outro de comprar livros. de São comprar o livro. Então, diferentes. eu leio uma média de 30 livros por ano, não é? Essa é a minha média de livros, que aí eu sou muito eclética. Eu vou Que saem fora da de ortodontia. saúde, sim, fora da ortodontia, de saúde, de marketing, sabe? Eu leio muito de Ah, eu sou desenvolvimento dessas, eu social, gosto de abrir a cabeça e ler de tudo. romances, essas biografias, essas coisas. Então eu leio uma média de 30 livros. Então eu pensei assim, cara, vou passar 2 anos sem comprar livro. Não é porque eu tenho um livro nos próximos 2 anos. Aí você pergunta, você vai fazer isso? Não. Por quê? O que é que aconteceu? Ontem mesmo. Aí eu digo, vai sair um novo livro do Ken Follett. Olha, é lançado no dia 22 de setembro. Vou comprar, porque eu não posso deixar de ler. Aí pronto, já comprei. Ou seja, né? Né? A Compra pela pessoa internet ou tu vai nessas livrarias maravilhosas que tem por aí? as duas coisas. Eu adoro ir numa livraria, me sentar, sabe, e ficar. Há 2 semanas a gente estava em Portugal, eu me sentei lá na FENAC, que é, vamos dizer, Aham. cultura, raiva aí. A gente tinha aqui em Porto Alegre, mas ela fechou. Então, a FENAC, me sentei lá, e lá tem um sofazinho, e fiquei olhando os livros para ver qual, e fazendo a pilha dos que eu ia comprar, foi alguns dos que eu trouxe. E aí Nossa eu consegui Senhora. passar 2, 3 horas ali e me esquecer da vida. E o meu mais velho, Leonardo, faz a mesma coisa. Igual, igual. É, E de é. todos os livros que tu já leu, essa é a pior pergunta que pode existir, eu acho, para quem ama ler. Ah, Tem algum que te marcou muito, que tu fala para todo mundo, tu ai, tem que gente, é ler isso? difícil, hein? É Muito muito complicado, difícil. porque eu acho que cada fase da sua vida tem aquele livro, sabe? Isso. Fase Atualmente, solteira, qual que tu. fase de quando foi abandonada, entendeu? A fase de quando você está desenvolvendo a sua carreira. Eu vou citar, assim, eu até separei aqui uns livros. Tá, Ó, só bora que eu adoro aquela, dica. atualizada. Eu ia dar a dica só de um, que era esse, assim, que é esse aqui. O, que é a teoria, eu não sei como é em português, eu acho que é a teoria do deixe. The Let Them Theory. Falei sério? Certo em inglês? Mel Robbins. E tem na Amazon. Todos esses que eu vou. Tem na Eu Amazon vou brasileira. catar e vou colocar para nós Ele é em muito bom. português. Ele é muito Tá. bom. Bom, esse aqui é aquela coisa, sabe? A gente às vezes deixa de ser feliz, que a gente se preocupa muito com a opinião alheia, sabe? A gente deixa de fazer uma coisa, porque se fulano vai falar. E aí eu entro numa coisa que você me ensinou, sabe? Com essa coisa, assistindo você no Instagram, que é aquela coisa de
Ah, eu não vou postar porque senão fulano vai me chamar de blogueirinha. Ou eu não vou postar porque senão você não vai dizer. Esse caso, pelo amor de Deus, muito básico, não é? Mas aí vai se fazer diferença em alguém. Então, cara, se eles falarem, deixa eles falarem, sabe? Você não vai fazer. A gente tem que se focar na gente. É um livro fantástico, fabuloso. Eu acho que é Ai, amei. Como é muito que é? interessante para Let them. The Peraí. Let Them Theory. Eu até olhei como é que era, mas agora eu me esqueci o nome em português. Já apareceu para mim aqui. Já Ó, já achei. A teoria do deixa para lá. do deixa pra lá. A Amazon Exatamente. Deixa pra tem lá, na cara. Amazon aqui. Inclusive, Tem. vou agora baixar a amostra. Kindle, tu não lê, não? Já vou comprar, porque tá R$ 14 no Kindle. Acabei Muito de barato. comprar. R$ 14 Vale no muito a Kindle. pena. Se a gente fosse vizinha, já até emprestava, né, querida? Muito bom. Aí, esse aqui é mais assim, essa coisa assim, para seu desenvolvimento pessoal. Aí tem esse aqui, que é o Diário do CEO. É a mesma, Tá. é o nome em português, é o Diário do CEO, do Steven Bartlett. Ele também tem um podcast muito interessante, que é as 33 leis de negócios e vida. É muito interessante. É mesmo como levar isso não só para o teu negócio, sabe, mas para a tua vida. Coisas que vão para você pensar, para você refletir, coloca, tipo assim, nunca Que combata um legal. mau hábito. Sabe aquele mau hábito que sustenta toda a tua personalidade? Pode ser ele, sabe? Às vezes você tem que pensar. E por Não, e último, esse aquelas aqui, crenças herdadas também, né? As crenças exato, herdadas de é família. muito importante. Então, e por último, esse aqui que é de saúde, que eu li o ano passado, o Outlive, que ele é muito fantástico. Muito fantástico. Ele te dá assim meio que uns murros, assim, te dá uns tapas na cara e faz Esse assim, tá na cara, minha lista e eu não li ainda, é Mônica. muito bom. Tô louca É pra ler. muito bom. Eu Ai, adorei as super, super dicas. digo. Sabe o que me chamou a atenção? Que os livros daí parece que todos têm capinha dura. Ah, não, não é. Normalmente é porque eles gostam disso e acham que são melhores e que É, porque tu vai, as por pessoas exemplo, para os gostam Estados bastante. Unidos, lá são Pra ser aqueles bem livros honesta, molinho, a capa é toda mole, pra ser honesta, eu retinha, assim, gosto na mais dos orelha. molinhos. Eu não vou negar, não. Eu gosto mais dos molinhos. Mas quando eu compro quando são lançados, aí só tem a versão de capa dura, né? Aí fica mais complicado. Vou fazendo a minha construção. E na ortodontia, a gente já falou no início A do gente falou do Veline. Veline, né? A gente Isso. falou do Algum Veline, mas outro? eu não posso deixar de falar de um que você, não sei se você já terminou no Clube do Livro, que é o do Profit, Ai, meu Deus. Ortodontia Eu Contemporânea. acabei de Base, terminar ele. Que livro. a base, né? Ele tá ali em cima, porque eu não vou levantar, mas tá ali. Me seguiu, ó. Saiu do Brasil, Portugal aqui. Os meus livros de ortodontia continuam comigo. E, claro, quando eu comecei nesse mundo dos alinhadores, o de Alinhadores Invisíveis da Sandra Tai. Não sei. Sim. Que era o pretinho, né? Ela agora lançou uma segunda edição que ela incluiu os pacientes em crescimento, que Ai, é o que mesmo livro, vou comprar muito esse interessante. É a então pro segunda edição, grupo. e ela incluiu toda uma parte. Então você vai ter aqui o Palatal Expanda, você vai ter os pacientes de first, os pacientes, os adolescentes, muito interessante. Ai, Muito interessante. adorei, Mônica, Vale dica. super a pena. Ela Adorei. lançou e vale super a pena. Baita dica. Tu tem o hábito, então, de ler livros ortodônticos Eu também. tenho os do Janson. Eu compro os livros da Dental Press quando vou ao Brasil ou quando alguém vem, né, traz assim uma encomendinha para Traz mais, para ti. sabe? Eu acho que uma coisa que você falou, eu ainda não leio de cabo a rabo, né? Eu vou lendo e vou Consultando. olhando as coisas que. Mas uma coisa que eu aprendi com você também, olha, no Clube do Livro. Aquela coisa, quando você lê um livro de um autor, não é como o Janson, como a Sandra, quando você lê um livro, da primeira à última página, você entende a construção do raciocínio, né? Você falou isso, eu acho que foi até quando você estava falando no Clube do Livro, você foi no É, com o Caxandre, e isso é quão importante é, né? Para a gente entender como pensa, porque cada pessoa pensa de um jeito diferente, e é. que lindo. Eu digo sempre, a gente não chega a Londres só de um jeito, sabe? Da minha casa para lá, você pode ir de trem, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir até de moto. Ou você pode ir pela M25, você vai por dentro, vai andando. Vai demorar mais, vai demorar menos, vai pegar mais trânsito, vai pegar menos trânsito, vai ser mais confortável, não. Mas todo o caminho vai chegar lá. Então, vamos entender como é que o colega pensou antes de a gente julgar, né?
É muito, Não é à todo mundo. toa que eles escreveram o livro, né? Quando eu fiz o café com o Jansson, eu perguntei disse, como é que é o processo de escrever um livro, porque é interessante demais. Como é que tira essas coisas daqui E e complexo, coloca né? aqui e constrói uma linha de raciocínio do início ao fim no livro? Exato. É difícil E pra que caramba. complexo começar do início, assim, saber o que abordar primeiro, para que até chegar ali naquele ponto Z, que é o meu ponto destino final nesse livro, que é o meu objetivo, que as pessoas saibam no final do livro. Porque o livro muitas vezes é negligenciado por exemplo, imagina ler Proft. De quando o Proft escreveu esse livro? Gente, a base da ortodontia não A muda. base é a mesma. Não E sabe, muda, não muda. As tecnologias vão mudando e com certeza se a gente for ler o livro da Sandra, a gente vai ver muita de base também ali. é isso. E ela fez uma coisa muito interessante, que não tinha no primeiro livro. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas ela explica, ó, por exemplo, ela explica todo o caso. Eu não sei se vai conseguir. Tá Agora vendo, ó? foi. E ela Aham. explica os detalhes, mas tem mais. Ela colocou o QR Code. Ela explica todo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ah, lá embaixo, apareceu. Apareceu. Aqui. Ah, Tá vendo o QR aham, Code? E aham. nesse QR Code você consegue ver o clean check e um vídeo dela falando, explicando. Ou seja, essa tecnologia não existia quando ela lançou o primeiro livro. Que bom, as coisas vão evoluindo, os professores vão se adaptando e vão trazendo mais, vão contribuindo mais para a gente, né? Então vamos sentar, vamos comprar o livro mesmo. Não vamos E a piratear. gente complementa esse conhecimento da base com os artigos, mas da mesma forma que a gente conversou no Exato. início, tem tanto material que tu não sabe, se tu não estuda um Exato. pouquinho de evidência científica da Acho que no relevância Brasil a gente tem uma de cada coisa muito artigo. boa, né? Que é o Dental Go, que você tem É, acesso aos artigos, às revistas. Eu acho que é fantástico. Eu assim também, mesmo estando aqui. que Eu acho que amor. é super importante, sabe? É, E ali você vai encontrando a sua linha, com aquele professor que você se isso identifica aí. mais, aquela forma de trabalho, e vai construindo os seus protocolos, a sua linha de raciocínio, e crescendo, e modificando. E às vezes você vai para um curso, vai para uma palestra, você vai ler um livro ou ler um artigo e pensar, cara, realmente faz muito mais sentido do que o que eu fazia até hoje. Vou mudar. Porque mudar também faz parte da vida, né? Tá doido, tu muda a crença, como a gente falou, porque Tudo. o nosso podcast gravado há 2 anos atrás, que era um podcast post, era outra Mônica e outra Daniela conversando. Com certeza. Com... E estamos encaminhando o nosso podcast para o final. E, Mônica, é sempre bom conversar contigo. Essa 1 hora e meia que a gente está junto passa voando. Facilmente esse podcast poderia ter 3 horas para a gente bater papo. E é daqueles bate-papos assim. Tu fala que é tão bom conversar com uma pessoa autêntica, que tá sempre rindo, tá sempre feliz. A gente sabe que nem tu disse, Dani, eu tô aqui contigo, tô com os meus pacientes. O sorriso, ele é mandatório. A gente sabe que não é o tempo inteiro assim. Então, ao mesmo tempo que tá sempre assim, mostra vulnerabilidade, um conhecimento gigantesco, mas ao mesmo tempo de uma humildade no mesmo sentido, que eu acho que deixa tudo muito mais bonito, muito mais verdadeiro. E eu Oh, sou muito, muito grata por ter essa oportunidade de conversar contigo por 2 vezes, por tanto tempo, de aprender um pouquinho contigo. Um orgulho gigante de tudo que tu conquistou nesses 2 anos. Mônica do céu, que coisa mais linda poder ver isso, de oh. verdade. Eu estou quase chorando aqui. Ai, um orgulho ver uma brasileira desse jeito representando o nosso país aí, sabe? Uma coisa que na cabeça de muita gente é impossível. Tu mesmo disse, Dani, eu nunca me imaginei estar aqui. E tá aí com categoria. É lindo de ver. Obrigada do fundo do coração por ter topado participar mais uma vez. Obrigada por ter me dado a oportunidade de criar esse quadro, porque eu sempre falo, todas as vezes que foi por tua causa que eu tô aqui, foi o Oh, teu pedido de café e o nosso encontro que surgiu toda essa ideia. Então, tu é um marco na minha história e vai ficar para sempre. Eu queria deixar bem claro aqui a minha gratidão para ti. De verdade. obrigada a você por ser tão maravilhosa. Amém. Essa Amém. amiga, não é? Eu digo que esse aqui é como se fosse um café mesmo, virtual,
com o oceano, mas quando a gente se ama, o oceano é só uma gotinha, não Oh, é? que Obrigada por todas as lindo. palavras lindas. Obrigada por existires na minha vida. Eu te amo. Eu digo sempre, né? A Betina, para mim, é como se fosse minha sobrinha. Eu tenho medo das pessoas que tiverem Heathrow no dia que tu chegares aqui, porque vai ser uma gritaria, menina, o povo vai ficar super A preocupado. gente ama Londres com todas as forças. O Thiago Já tá sempre mais, já fala. passou da hora, hein, de vir. Já passou Já. da hora. A gente ama esse lugar. O Thiago só pensa em parar num pubzinho. Então, Ai, foi isso. Diga a Tiago que eu já tô ai, pronta. tá doido. Nós vamos nos encontrar. E para finalizar com chave de ouro, uma mensagem para os colegas, Mônica. Conhecimento nunca é demais. E você não precisa saber tudo, sabe? Tá tudo bem não saber tudo. Vamos continuar conhecendo, vamos mudar de rota se for o caso. Faz bem Abre a também, às vezes. cabeça, né? Não E, é, as crenças ao longo do tempo mudam. A base é a mesma, mas ela vai sendo exato, incrementada, ajustada. Não. ajustada. Isso aí. A nossa carinha não Obrigada. muda, por que que ajustamento não muda, né? Tá doido. Cada vez vai melhorando com as tecnologias que tem, que nem. Aqui não deu certo hoje, essa cara escura aqui. Não, até vou abrir. Vida Ó, maravilhosa. só para mostrar que esse lugar é colorido, mas a câmera não tá me ajudando hoje. É só olhar o primeiro podcast há 2 anos. Isso eu Consegue vou ver ter que bem o ajustar. background. Adoro. Obrigada por tudo, Te de amo. verdade, tá? Muito obrigada Muito, pela muito, oportunidade. muito. Muito obrigada pelo convite. Você é maravilhosa. Isso aqui só vai voar. Oh, Voar. esse é um momento egoísta de ter um pouquinho com vocês e eu extrapolo isso para os outros. Obrigada.